Amados irmãos em Cristo, amados irmãos em Cristo, que o Senhor vos abençoe a todos. As noites de terça-feira se constituem em verdadeiros portais de luz por onde podemos vir até todos vós, trazendo-vos a nossa mensagem de amor e de paz. Sejam todos bem-vindos à grande nave-mãe, que é a estrela guia, a nave-mundo, tão grande que a vossa lua é pequenina diante dela. A nave-mundo que viaja pelo universo, desde tempos inconcebíveis pela mente humana, e que está no sistema solar, desde os primórdios da sua formação, em colaboração direta com o Cristo cósmico. Nossas naves também estão por aí, apostos, levando-vos em desdobramento para as câmaras de cura e de tratamento físico e espiritual. A nossa missão se faz cumprir desde o início do tempo para este sistema, quando tudo aqui começou. Começamos aglomerando nuvens de gases, juntando poeira cósmica, estilhaços rochosos que eram oriundos da grande explosão de uma antecessora do vosso Sol, que num dado momento se tornou o que os homens conhecem como gigante vermelha. E foi da sua explosão que deu origem ao sistema solar em que habitais. Temos trabalhado desde então, meus irmãos, colaborando na evolução das espécies dos 3 reinos, acompanhando de perto o progresso de cada um e principalmente, e com muito interesse, temos acompanhado, orientado e impulsionado da maneira como podemos o processo evolutivo, moral e espiritual de todas as espécies humanas que habitam todos os planetas, satélites e afins deste agrupamento cósmico. Sabemos quão difícil é para vós outros nos aceitarem como seus irmãos, uma vez que estamos em dimensões muito distintas e poucos conseguem nos perceber, nos enxergar, nos ouvir. Os poucos que nos identificam logo se afastam, assustados, amedrontados, em razão das nossas diferenças fisiológicas. Meus irmãos, numa analogia grotesca, é como se a Terra fosse um grande formigueiro. É como se os homens fossem as formigas. E as formigas se ocupam dos seus afazeres diários, indo e vindo, apressadas,
desejosas de se desincumbirem das suas tarefas. Elas nem se dão conta que muito acima do formigueiro existe um universo gigantesco, quase infinito do seu ponto de vista. Mesmo que o olhar de uma formiga mirasse um ser humano, ela não conseguiria enxergá-lo. E acharia que o que estivesse vendo fosse talvez uma miragem. O seu tamanho, a sua pequenez e a dimensão onde a formiga se encontra tornaria impossível, meus irmãos, visualizar toda a extensão de um corpo humano. E o que ela conseguiria perceber seria apenas uma parte, uma pequena parte da pele do humano, ou coisa assim. E mesmo assim ela não entenderia absolutamente nada do que estivesse vendo. Porque para ela era só um pedaço, só uma parte. Ela não estaria vendo o todo. E se, meus filhos, uma outra formiga dissesse a ela que existe vida além do seu habitat, e que essas vidas, meus filhos, são muito maiores, são muito mais inteligentes, são muito mais antigas, mais sábias que a sua própria espécie, certamente que ela a tomaria por louca e não lhe daria crédito. Assim é a humanidade em relação a nós outros. Como fazer o homem entender, meus filhos, que acima da Terra existe um universo muito maior do que ele pode captar pelas lentes dos seus telescópios? Como explicar a ele, meus filhos, que existem outras formas de vida que às vezes são tão maiores em tamanho que ele próprio, que ele mal consegue divisar um pedaço da pele destes outros seres? Como dizer ao homem que nós não queremos pisar no seu formigueiro? Ou, em outras palavras, que não viemos aqui para destruir o seu mundo, mas que aqui estamos para lhes ajudar? O homem teme o que ele desconhece. Ele se acovarda diante do desconhecido e só costuma aceitar como válido aquilo que ele pode ver, ouvir e tocar. O resto, meus irmãos, ele coloca no rol do bizarro, do exótico, do absurdo ou do místico. Infelizmente, a humanidade ainda não está pronta para nos receber fisicamente. E como queremos que essa preparação dos homens se acelere e que possamos estabelecer um relacionamento de colaboração fraternal em níveis globais, coletivo, aberto. Os homens nos ignoram apesar de todas as provas, de todos os sinais, de todas as mensagens que temos enviado dia após dia, ano após ano, século após século, milênio após milênio. Mas a humanidade só nos desconhece porque não quer acreditar que somos reais, que somos tangíveis
que somos biológicos. E por isso, nos mantém à conta de coisas improváveis. E é por isso, meus irmãos, é por isso que tão poucos têm acesso aos nossos canais de comunicação. A maioria desses poucos, são os simples, são os humildes. São os que estão no processo de despertar das suas consciências. São os que já entenderam que a vida na Terra é um ligeiro estágio, muito curto. E que a real existência, meus filhos, é esta, da qual temos vos falado, da qual vos temos apresentado, e que só agora começais a entender. Aqui, de onde nos encontramos, observamos tudo o que acontece no seu planeta, tanto quanto observamos tudo o que acontece a cada um de vós. Isso nos foi facultado pela nossa condição de maioridade espiritual e por termos a outorga do Cristo para acompanhá-los em sua escalada ascensional. O grande problema, meus filhos, é enxergarmos o abismo à vossa frente, os avisarmos dos perigos e tão poucos nos escutarem. E não podemos fazer nada quanto a isso, porque jamais interferiremos no livre-arbítrio de quem quer que seja. E é por isso que atividades como estas nos trazem tanta alegria, pois acreditamos que todos que estão aqui, mais do que a sua cura física e espiritual, todos que estão aqui, homens e mulheres, são seres preparados desde muito e que estão prontos a nos identificar nesses tempos tão turbulentos e, mais do que isso, a trabalhar ao nosso lado como verdadeiros trabalhadores da última hora. Aqui estamos, queridos irmãos, para vos auxiliar em vossas necessidades mais prementes, valendo dos recursos que dispomos para minimizar as enfermidades do corpo e da alma, trazendo lucidez aos vossos espíritos, inspirando-lhes orientações para a solução dos vossos problemas. Contudo, meus irmãos, pedimos a cada um de vós que se mantenham firmes em seus propósitos de retificação junto às leis divinas, que não esmoreçam frente às dificuldades que assolam o planeta e que tenham fé no Cristo, que é o cumpridor da vontade do Pai. O Cristo vos marcou em vossas testas com o símbolo da luz, e sereis todos identificados pelas entidades iluminadas do seu reino de amor, nesta separação do joio e do trigo. Por isso não temais, pois já tens consciência de que sois luzes e que nos momentos de escuridão já sabeis brilhar intensamente. Abençoa, meus filhos, todos aqueles que passam por vós. Volvei um olhar de compaixão, de amor e misericórdia por todos que cruzam vosso caminho. Aquietai vossos espíritos inflamados, abrandai vossas almas acaloradas, aquietai vossas mentes turbulentas e aprendei com Cristo, que é manso e simples de coração. Eu sou o amor de Deus em mim. Eu faço parte da consciência arcturiana a serviço do Cristo. Eu sou aquele que na terra, em minha última romagem terrena, fui chamado de bezerra
de Menezes. Graças a Deus.